Olá, sejam muito bem-vindos a essa monitoria de matemática. Escrevam aí nos comentários dúvidas, sugestões e o que vocês acharam do conteúdo. Me sigam no Instagram, que eu vou postar lá as telas e os exercícios dos vídeos aqui do canal. Bem, eu sou a Moni e sem mais enrolação, vamos para o vídeo de hoje. Na proposição, na lógica proposicional, a gente tem que proposição é uma oração com sujeito e predicado cujo valor lógico seja exclusivamente verdadeiro ou falso dentro do contexto que a gente está analisando. Então, nós temos exemplos de proposição. O céu está azul. Maria gosta de chocolate. São frases que eu posso dizer se elas são verdadeiras ou falsas, de acordo com o contexto que a gente está analisando. 5 é menor que 10. Eu também posso atribuir um verdadeiro ou falso para essa expressão. Sim, 5 é menor que 10, então o valor lógico é verdadeiro. 7 é maior que 10. Não, aí o valor lógico é falso. Mas são expressões que eu posso atribuir a elas um verdadeiro ou falso. Agora, sente-se, por favor. Eu posso dizer que essa expressão é verdadeira ou falsa? Não, eu não consigo dizer, sente-se, por favor, isso é verdadeiro ou falso. Não tem como atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso para essa expressão. É uma solicitação. Fique quieto, por favor. Eu tenho como dizer se é verdadeiro ou falso? Não. Você prefere água ou suco? Eu estou perguntando para a pessoa, não tem como eu dizer se é verdadeiro ou falso. Que horas são? Né? Não há possibilidade de eu atribuir um valor lógico para essas expressões. Então, elas não são proposições lógicas. Bom, existem 3 princípios lógicos que eles, no meu entendimento, são bastante lógicos. Mas é importante a gente dar uma olhadinha para não ser pego de surpresa em alguma situação. Como, por exemplo, imagine se surge no enunciado o princípio da identidade é, e aí tem um textinho ali, você tem que dizer se é verdadeiro ou falso, e você nem sabe o que é o princípio da identidade. Então, eu te digo que o princípio da identidade é o princípio que diz que uma proposição verdadeira assumirá um valor lógico verdadeiro e uma proposição falsa assumirá um valor lógico falso. Isso é o princípio da identidade, tá? Então, se eu conheço uma Maria, eu digo que Maria gosta de chocolate. Se ela gostar de chocolate, será uma proposição verdadeira e o valor lógico dela será verdadeiro. Tá ok? O céu está azul. Se eu olhar para o céu e ele estiver cinzento, no contexto que eu estou analisando, essa proposição será falsa e o valor lógico dela será falso. Princípio do terceiro excluído. Qualquer proposição lógica assumirá um valor lógico ou verdadeiro ou falso, exclusivamente um desses 2 valores lógicos, excluindo-se uma terceira opção. E nunca uma proposição falsa poderá assumir um valor lógico verdadeiro, porque isso implicaria uma contradição e existe um outro princípio lógico que é o da não contradição, que diz que uma proposição verdadeira não poderá assumir um valor lógico falso, porque isso acarretaria uma contradição. As proposições podem ser simples ou compostas. As simples indicam nos passam apenas uma informação, como, por exemplo, Elias é ateu. Uma proposição simples. As compostas são formadas por 2 ou mais proposições simples. E o exemplo que eu deixo aqui é Bia gosta de cães e Pedro gosta de gatos. São 2 proposições simples, Bia gosta de cães, e outra proposição simples é Pedro gosta de gatos. Unindo as duas, nós temos uma proposição composta. E, para unir as duas e formar uma proposição composta, nós usamos o que a gente chama de conectivo lógico, que neste caso é o e. Então, os conectivos lógicos podem ser o e, o ou,
o C então e o C e somente C. Estes são os símbolos que a gente usa para representar esses conectivos, e essas aqui são as operações lógicas formadas, essas são as operações lógicas formadas pelo uso desse conectivo, tá ok? Então, na operação lógica de conjunção, onde o símbolo é este, nós usamos o conectivo lógico E. João é médico e Antônio é advogado. A proposição simples João é médico e a proposição simples Antônio é advogado são unidas pelo conectivo E para formar a proposição composta João é médico e Antônio é advogado. Então, a proposição composta P conjunção Q assumirá um valor lógico verdadeiro ou falso de acordo com esta tabelinha verdade que temos aqui. Nossa, e como é que a gente elabora uma tabela verdade? Bom, nós vamos colocar aqui nas colunas as orações, as proposições simples e, por fim, a proposição composta. E as linhas? Quantas linhas eu coloco? Bom, se você não quiser errar ou quiser verificar se você colocou a quantidade de linhas corretas, o número de linhas da minha tabela verdade, excluindo aqui o cabeçalho, vai ser 2 elevado ao número de proposições simples que compõem essa minha proposição composta. Nesse caso aqui são 2, então 2 elevado ao quadrado, a 2, né, é 4. Então, eu tenho aqui, ó, 4 linhas. Então, aqui em P eu boto quando P for verdadeiro e Q for verdadeiro, quando P for verdadeiro e Q for falso. Na hipótese de P ser falso e Q for ser verdadeiro, e aqui por fim, onde as duas são falsas. E aí eu venho montar o resultado, vou verificar o valor lógico de P conjunção Q de acordo com o que estiver acontecendo com a minha proposição simples. No caso da proposição formada por conjunção, ela só assumirá um valor lógico verdadeiro quando as duas proposições simples que a compõem, as duas ou mais proposições simples que a compõem, assumirem um valor lógico verdadeiro, porque João é médico e Antônio é advogado. Se uma dessas duas situações não se confirmar, ou seja, se uma dessas duas proposições forem falsas, a minha proposição composta por ela toda também será falsa. E é isso que a gente verifica aqui na nossa tabela verdade. Então, quando P e Q forem verdadeiros, a minha conjunção será verdadeira. Quando uma delas não se confirmar, for falsa, a minha proposição composta também será falsa. E quando as duas forem falsas, esta aqui composta também será falsa. Bom, uma proposição composta de disjunção. O conectivo utilizado é o ou, o símbolo é este Vzinho aqui, e a operação lógica é uma operação de disjunção. Então, a gente diz que P disjunção Q é formada pelo conectivo lógico ou. E nesse caso, eu digo que João é médico ou Antônio é advogado. P, João é médico, Q, Antônio é advogado. E neste caso aqui, a minha proposição composta, ela será verdadeira sempre que uma destas proposições simples que lhe compõem forem verdadeiras, ou as duas, tá? Então, quando João for médico, ou quando Antônio for advogado, ou quando as duas situações se verificarem, a minha proposição composta será verdadeira. Então, P verdadeiro, Q verdadeiro, proposição de junção verdadeira. P verdadeiro, Q falso, a minha proposição composta também será verdadeira, porque eu disse que era um ou outro, né?
Então, quando uma delas não se confirmar, a proposição composta continuar sendo verdadeira, só será falsa no caso das duas proposições simples, duas ou mais proposições simples, que compõem essa proposição composta por disjunção. Se todas elas forem falsas, aí sim o valor lógico da minha proposição composta por disjunção será falso. Mas aqui eu vou só gerar um alerta. Tem gente que acha que como eu uso o ou, no caso das duas se verificarem aqui, a minha proposição composta por disjunção, ela será falsa, porque eu estou dizendo que é ou João é médico ou Antônio é advogado. Então, se os dois forem, o João for médico e Antônio também for advogado, tem gente que acha que é falso, mas não é, tá, pessoal? Aqui também é verdadeiro. É o caso de eu perguntar para minha filha, filha, o que tu quer ganhar de presente? Aí ela vai me dizer, mãe, eu quero que tu me traga ou uma bicicleta ou um tablet. Mas na cabeça dela, se eu trouxer os dois, vai estar mais do que ótimo. Vai estar perfeito, tá? Então não é ou um ou outro, pode ser os dois. Agora a gente vai tratar da disjunção exclusiva, que é quando eu digo ou João é médico ou Antônio é advogado. É o ou, e o símbolo dela é como se fosse o mesmo Vzinho que eu usei antes, só que sublinhado. É como se fosse para reforçar. É uma disjunção exclusiva. E nesse caso, sim, ou a primeira situação se verifica, ou a segunda situação se verifica. E quando as duas situações se verificarem, aí sim, nesse caso sim, a minha proposição será falsa. Então, ou João é médico ou Antônio é advogado. Quando os dois forem, João for médico e Antônio for advogado, nesse caso da disjunção exclusiva, sim, eu terei um valor lógico para proposição composta falso, tá? Aí eu vou gerar um outro exemplo para reforçar. Eu entrego um dinheiro para uma conhecida minha e peço para ela ir pagar minhas contas. E para ela passar no correio, pegar minhas contas e pagar minhas contas. Mas eu reforço bem para ela. Amiga, eu não vou ter dinheiro para pagar as duas contas. Por favor, saca o dinheiro e paga ou a conta de luz ou a conta de água, a que for mais baixa, porque senão vou ficar apertada até o final do mês, tá? Paga ou a conta de água ou a conta de luz. Por favor, não paga mais do que uma, porque senão vou me apertar. O que vai acontecer se essa minha amiga sacar o dinheiro e me pagar as duas contas? Eu vou estar lascada. Então, nesse caso, eu estou enfatizando bem, é ou uma ou outra, tá ok? O exemplo que eu dei, na verdade, nem é de uma proposição lógica, né? Eu estou pedindo apenas, mas se eu dissesse, eu tenho dinheiro para pagar apenas ou a conta de água ou a conta de luz. Ou a conta de água ou a conta de luz. Não são as duas, jamais, porque eu não tenho dinheiro para as duas. Uma delas apenas poderá ser paga. Então, nesse caso, quando as duas proposições simples se verificarem, eu vou ter valor lógico para a proposição composta falsa. Quando uma delas se verificar e a outra for falsa, eu vou ter, então, que a minha proposição composta é verdadeira. E se as duas forem falsas, aí ela vai ter o valor lógico falso. No caso da proposição condicional, eu uso o se, proposição P, então proposição Q. O símbolo é essa setinha e a operação lógica é a condicional. Então, eu tenho que se João é médico, então Antônio é advogado. Nesse caso aqui, eu tenho que sempre que a proposição P acontecer, sempre que a proposição P for verdadeira, a Q também será verdadeira. Tá? Então, a minha proposição composta por condicional será verdadeira quando a minha proposição P é verdadeira e a minha Q é verdadeira. Mas, quando a minha proposição P, se João é médico e Antônio não for advogado, a minha proposição
composta condicional será falsa. Mas eu estou dizendo que se João é médico, então Antônio é advogado. Mas eu não estou dizendo que Antônio é advogado só na hipótese do João ser médico. Pode ser que o João não seja médico e o Antônio seja advogado. Então, se João não for médico e Antônio for advogado, a minha proposição assume um valor lógico verdadeiro também. E se João não for médico e Antônio não for advogado, essa minha frase também está correta, também é verdadeira. Eu vou dar um exemplo que fica mais fácil de ver. Se chover, então a calçada ficará molhada. Se chover, então a calçada ficará molhada. Quando chove, ou seja, se chover, se P for verdadeiro, a calçada estará molhada, certo? Então, se a calçada está molhada, minha proposição composta é verdadeira, mas se a calçada estiver seca, minha proposição aqui é falsa. Mas, se não chover, e a minha calçada estiver seca, a minha proposição será verdadeira. Mas e se não chover e estiver molhada, a minha proposição composta vai ser verdadeira ou falsa? Vai ser verdadeira. Porque se a minha calçada está molhada e não choveu, eu não disse que a única e exclusiva maneira da minha calçada estar molhada é através da chuva. Alguém pode ter lavado a calçada, alguém pode ter derrubado alguma coisa ali que caiu, virou e molhou a calçada. Pode ter vindo um cachorro e ter feito xixizinho ali na calçada. Então, o fato de não ter chovido não exclui a possibilidade da minha calçada estar molhada. Porque eu não disse que era a única possibilidade. Eu só disse que, se chover, então a calçada ficará molhada, certo? Tá? Então, no caso de chover, obrigatoriamente a minha calçada deverá estar molhada. E se não chover, ela poderá não estar molhada, mas poderá estar molhada também por algum outro motivo, e mesmo assim a minha proposição composta estará assumindo o valor lógico verdadeiro. Agora, quando eu estiver falando de uma proposição bicondicional, onde se chover e somente se chover, a minha calçada ficará molhada, aí é diferente. Na bicondicional, onde eu uso o se e somente se, então, se e somente se chover, a calçada ficará molhada. Nesse caso, eu só terei a minha calçada molhada no caso de ter chovido. Então, quando as duas proposições simples forem verdadeiras, a minha proposição composta bicondicional também será verdadeira. Agora, quando não chover e a minha calçada não estiver molhada, ela também será verdadeira. Mas não há hipótese da minha calçada estar molhada e não ter chovido. Então, a minha proposição composta assumirá valor lógico na hipótese da minha calçada estar molhada e não ter chovido, ou no caso de ter chovido e minha calçada não está molhada, tá? Espero que tenha ficado claro isso aí. Qualquer dúvida, pessoal, deixem nos comentários. Se você gosta de matemática ou gosta de exercícios de lógica, se inscrevam no canal, assinem o sininho de notificação para acompanhar a gente, tá? O canal é novo, mas a gente vai disponibilizar muito conteúdo bacana de matemática e lógica, tá? Bom, negação de proposições. Ela é representada pelo sinalzinho de pelo tio ou por essa cantoneirinha aqui. No caso das proposições simples, é só acrescentar a partícula não à proposição original. Então, a negação de P, que é Vicky gosta de bolos, eu só apenas boto Vicky não gosta de bolos. Só se atentem aqui, pessoal. Tem gente que acaba usando como negativa de P o Vicky odeia bolos, porque é o antônimo, é o contrário de gosta, odeia. Não é assim, tá? Quando eu digo que Vicky não gosta de bolos, é diferente de dizer que Vicky odeia bolos. Então, a negação de P é acrescentar a partículazinha não.
E quando na minha proposição original já aparece a palavra não, Maria não joga vôlei, como é que eu elaboro a minha negativa de quê? Bom, se na minha proposição original apareceu não, eu excluo esse não aqui e eu tenho que a negativa de que é Maria joga vôlei. Se que é Maria não joga vôlei, não que é Maria joga vôlei. E aqui a gente tem outra situação que as pessoas têm uma natural tendência a usar antônimo e não está correto, pessoal. João é alto. A negativa dessa proposição é João não é alto. Tem gente que segue, que sente essa vontade de dizer que João é baixo, seria a negação de João é alto. Mas quando eu digo que João não é alto, é diferente de eu dizer que João é baixo, né? Então, a negação de B de João é alto é João não é alto. Outra forma de eu fazer a negação dessas proposições é substituir o não por não é verdade que ou é falso que. Então, se eu tenho que Vicky gosta de bolos, eu tanto posso dizer que não é verdade que Vicky gosta de bolos, como é falso que Vicky gosta de bolos. E aqui eu posso fazer a mesma coisa. Não é verdade que Maria não joga vôlei. Ou então, é falso que Maria não joga vôlei. Ou é falso que João é alto. Ou não é verdade que João é alto. Tá? A negação de proposições compostas. Quando a gente tiver uma proposição conjuntiva e for negar ela, eu nego a primeira, nego a segunda e troco o meu e por ou. Então, vamos ver o exemplo. João é médico e Pedro é advogado. A negativa dela fica: João não é médico ou Pedro não é advogado. A mesma formulinha a gente usa para a negação de proposições de disjunção. Quando a negativa de uma proposição formada por disjunção, eu tenho que eu nego a primeira, nego a segunda e substituo o meu ou por e. Vamos ver o exemplo. Vicky gosta de bolos ou Maria joga vôlei. Eu vou ter como negativa dessa proposição composta que Vicky não gosta de bolos e Maria não joga vôlei. Na proposição condicional, a negação de uma proposição condicional, eu repito a primeira e nego a segunda. Então, se Vicky gosta de bolos, então lhe darei um. Como é que fica? Tá, eu mantenho a primeira, nego a segunda e substituo esse conectivo C, então, por E, tá? Então, vamos lá. Mantenho a primeira. Vicky gosta de bolos, né? Eu tirei o C e o então. Vicky gosta de bolos. Acrescentei um e coloco a negativa da segunda. Lhe darei um. Então, Vicky gosta de bolos e não lhe darei um. É assim a negativa dessa proposição condicional aqui. A negação de uma proposição bicondicional, como é que fica? Ela é formada, ela é mais complexa um pouco de se formar. Ela é formada pela disjunção de uma proposição composta formada por P e não que e não P. Vamos ver como é que fica na prática? Eu tenho a seguinte proposição bicondicional. Durmo se e somente se estou cansada. Como é que fica a negação dessa aí? Vamos ver. Eu mantenho a primeira, durmo e não estou cansada. Eu negativo a segunda. Ou, aí, uso a segunda, estou cansada e nego a primeira e não durmo.
Então, a negação de durmo, sei, somente sei, estou cansada é durmo e não estou cansada ou estou cansada e não durmo. Bom, vamos para a equivalência lógica. Equivalência lógica eu acho mais fácil de entender o significado do que de memorizar a tabela verdade ou regrinha. Mas cada um funciona de um jeito ou respeito e a gente vai dar uma olhadinha aqui em algumas equivalências lógicas. Bom, o que é equivalência lógica? É quando eu tenho um valor lógico igual para duas proposições, tá? Então, se eu tenho uma proposição composta por conjunção, que é o conectivo lógico e, eu posso dizer que alterando a posição das minhas proposições simples dentro da minha proposição composta, eu vou conseguir proposições compostas equivalentes. Então, P e Q é igual a Q e P. Então, vamos ver um exemplo aqui. E, independente da posição das orações simples, né, das proposições simples dentro da minha proposição composta, a minha tabela verdade vai se manter, ela vai ser igual, porque na proposição por conjunção, o valor lógico dela só vai ser lógico quando as duas forem verdadeiras. Quando uma for verdadeira e a outra for falsa, ou quando as duas forem falsas, a proposição composta assumirá valor lógico falso. E isso eu vou continuar verificando tanto quando P for conjunção Q, quando for conjunção de Q e P. Não altera. Então, eu posso dizer que eu sou professora e minha irmã é dentista é equivalente lógico a minha irmã é dentista e eu sou professora. Perfeito? A mesma coisa acontece com a equivalência lógica em proposições que usam o conectivo ou, proposições de disjunção. Quando P disjunção Q assume o valor lógico para qualquer situação onde uma ou as duas proposições são verdadeiras, proposições simples forem verdadeiras, a minha proposição composta vai assumir valor lógico verdadeiro. Se eu substituir, se eu alterar o termo das minhas proposições simples dentro da minha proposição composta, a minha tabela verdade vai continuar tendo a mesma configuração aqui. Quando as duas situações se verificarem, quando uma delas se verificar, eu vou ter que o valor lógico é verdadeiro, independente de ser a primeira proposição Q ou a primeira proposição Q. Então, eu posso dizer que P conjunção Q é equivalente lógico a Q conjunção P. E o exemplo que a gente tem aqui é João corre ou faz musculação. É equivalente lógico a João faz musculação ou corre. Bom, na equivalência lógica de uma proposição bicondicional, a mesma coisa que a gente estava vendo até aqui também se verifica. Então, aqui estão as tabelas verdade, que eu botei aí só para vocês verem que elas se confirmam. Mas aqui, além de eu poder dizer que P bicondicional Q é igual a Q bicondicional P, eu posso dizer que elas são equivalentes, existe ainda essa outra possibilidade de equivalência lógica aqui, que é quando aí vamos usar o exemplo para entender melhor. Canto se e somente se estou feliz. Então, quando eu estou feliz, eu canto, quando eu canto, eu estou feliz, e só canto na possibilidade de estar feliz, e sempre que eu estou feliz, eu canto. É isso que quer dizer essa oração, tá? Então, canto sem somente se estou feliz é equivalente lógico, como a gente viu, se eu trocar as proposições simples que compõem essa minha proposição composta. Então, eu posso dizer, estou feliz sem somente se eu canto. Essas duas aqui são equivalentes lógicas. E outra equivalência lógica é uma proposição composta formada pela conjunção
de duas condicionais, formada pela condicional de P, condicional Q, aí conjunção Q, condicional P. Vamos ver como é que fica isso? A minha proposição original é: canto, sei, somente sei, estou feliz. Ela vai ser equivalente a se canto, porque é se então, né? Essa setinha de se então é de condicional. Se canto, então estou feliz. E se estou feliz, então canto. É equivalente, lógico, à minha bicondicional, essas duas unidas pelo conectivo E. Não é só uma delas, tá, gente? Então, eu posso dizer que canto, então estou feliz, e se estou feliz, então canto, é equivalente lógica de canto, sei, somente sei, estou feliz, que também é equivalente lógico de estou feliz, se e somente se eu canto. Perfeito? Bom, e como é que fica a equivalência da condicional simples, né? Da condicional. Eu tenho que a equivalente lógica da minha condicional tanto pode ser uma condicional negativando os dois termos, mas trocando eles de lugar, como eu tenho que eu tenho uma outra equivalência lógica para ela, negando o primeiro termo, usando o conectivo ou e mantendo a segunda, tá? Vamos ver como é que fica isso aí, então. Se estudei, então passo na prova. Eu estou dizendo que toda vez que eu estudar, eu vou passar na prova. Mas existem outras formas de eu passar na prova. Eu posso colar, eu posso dar uma sorte tremenda de só cair o que eu sei. Então, diferente da bicondicional, que eu poderia simplesmente inverter e conseguir uma equivalência lógica, nesse caso eu não posso, porque se eu disser se passo na prova, então estudei, não é verdade. O fato de eu passar na prova não é prova de que eu tenha estudado. Eu passei na prova, eu posso ter estudado, posso ter colado, posso ter dado sorte. Então, não é só trocar. Eu tenho que trocar a ordem, manter o condicional, mas negativar as duas. Porque se eu sei que sempre que eu estudar eu passo, quando eu passar, eu posso ter feito outra coisa. Eu posso ter colado, posso ter chutado certo, eu posso ter dado sorte que só caiu o que eu queria. Mas quando eu não passo na prova, aí eu posso botar minha mão no fogo é porque eu não estudei. Porque se eu tivesse estudado, então eu teria passado na prova. Então eu nego ela dizendo: se não passo na prova, então não estudei. E aí isso é equivalente lógico à primeira proposição que eu tenho aqui. Se estudei, então passo na prova, é equivalente lógico a se não passo na prova, então não estudei. E outra possibilidade aqui, então, é manter a ordem dos termos, negar o primeiro termo, usar o conectivo ou e manter o segundo termo. Então, o primeiro termo é estudei. Então, eu boto não estudei ou passo na prova. Perfeito? Então, são equivalências lógicas. Se estudei, então passo na prova, é equivalente lógico de se não passo na prova, então não estudei, que é equivalente lógico de não estudei ou passo na prova. Que a gente pode botar uma outra equivalência lógica, porque eu sei também que quando eu tenho uma proposição formada por disjunção, eu posso alterar os termos que a minha proposição mantém o sentido, né? Então, eu ainda posso dizer que, além dessas três serem equivalentes lógicas entre si, há ainda a possibilidade de eu dizer passo na prova ou não estudei. Continua sendo equivalente lógico, tá? Então, assim, pessoal, eu concluo o meu resumão de lógica. Acho que não ficou nada. Esse canal é novo, eu estou aprendendo a fazer vídeo, peço perdão por qualquer deficiência técnica.
Nos 4 vídeos da série de resumão de lógica, eu tinha feito alguns trechinhos, parecia tudo perfeito, tudo ok. Eu editei os vídeos, quando eu publiquei no YouTube, eu percebi alguns errinhos ali, mas é isso, a gente vai aprendendo. Espero começar a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade. Deem uma força para o canal aí, se inscrevam, comentem, interajam com o canal, para que eu possa disponibilizar mais tempo para trazer mais conteúdo ainda para vocês. Dê essa força, acompanhem o canal e até o próximo vídeo. Obrigado, valeu, tchau!